E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes de Língua Portuguesa. E a aula de hoje vai ser sobre processo de formação das palavras. Vamos à aula. Processo de formação das palavras. As palavras que compõem o léxico da língua portuguesa, ou seja, esse universo da língua portuguesa, são formadas principalmente por dois processos morfológicos. O primeiro é por derivação, que ela pode ser prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. E a outra pode ser por composição, que ela pode ser de duas formas, ou por justaposição ou por aglutinação. As palavras primitivas e derivadas, a gente vai entender agora quais são elas. Antes de mais nada, vale ressaltar dois conceitos importantes para o estudo de formação das palavras. Os vocábulos primitivos são as palavras que originam outras, já as palavras derivadas são aquelas que surgem a partir das palavras primitivas. De forma mais simples, as palavras primitivas são aquelas originais, aquelas palavras que você usa para acrescentar alguma coisa nela. Com esse acrescentamento, com essa forma de acrescentar, você tem as derivadas. Então a gente vai ter as primitivas e as derivadas. Para que a gente possa entender melhor, vamos para o exemplo. Vamos analisar esses três exemplos. Primeiro, a gente tem a palavra dente, que é primitiva, e dentista, que é a derivada dessa palavra primitiva, que é dente. Nós temos também o mar, que é a palavra primitiva, e dela se origina marítimo. Aí nós temos uma palavra derivada. E por fim, a gente tem o sol, que é a palavra primitiva, e surge dela a palavra solar, que acaba sendo uma palavra derivada. Processo de derivação, tá? A gente vai analisar agora os processos de derivação. Como que acontece a derivação, como que a gente identifica e como que a gente percebe isso na formação das palavras. Os processos de derivação de palavras ocorrem de 5 maneiras, sempre com o radical e os afixos. Esses afixos podem ser os sufixos e prefixos. Derivação prefixal, que pode ser chamada de prefixação. É a inclusão de um prefixo à palavra primitiva. Para que a gente entenda isso melhor, quando a gente fala de prefixo, é quando a gente tem a palavra e a gente acrescenta uma pequena palavrinha no começo dela, que é o pré, é aquilo que vem antes, é o chamado de prefixo. E aqui a gente tem alguns exemplos, como infeliz, antebraço, enraizar, refazer e entre outras. Vamos para o próximo. Nós temos a derivação sufixal, também conhecida como sufixação, tá? E aí é a inclusão de um sufixo à palavra primitiva. Nós temos a palavra primitiva e no fim dessa palavra, no finalzinho dela, a gente acrescenta alguma coisa para modificar esta palavra. Quando isso acontece, a gente tem uma derivação sufixal. Vamos ver os exemplos. Nós temos felicidade, beleza e estudante. Vamos para a próxima derivação. Nós temos a derivação parasintética, que pode ser chamada também de parassíntese, que é a inclusão de um prefixo e um sufixo à palavra primitiva, de forma simultânea. O que isso quer dizer de forma simples? Quer dizer que você vai ter a palavra primitiva e você vai ter uma modificação dessa palavra no começo e no final. E aqui a gente pode perceber nos exemplos, como entardecer, emagrecer e engaiolar, certo? Essa é a derivação parasintética, quando eu tenho o prefixo e o sufixo na mesma palavra. Derivação regressiva é a redução da palavra derivada por meio da retirada de uma parte da palavra primitiva. Por exemplo, beijar, beijo, debater, debate, perder, perda. De forma simples, a derivação regressiva é quando, ao invés de aumentar, seja no final ou seja no começo, eu vou reduzir esta palavra primitiva. Eu vou tirar alguma coisa para originar outra palavra. Dessa maneira, eu não vou acrescentar, eu vou retirar. Essa é a derivação regressiva. A próxima derivação é a derivação imprópria. Ela ocorre a mudança de classe gramatical da palavra. Por exemplo, o jantar estava muito bom. Percebam que a palavra jantar ela é um substantivo, desse primeiro exemplo. Quando a gente vai para o segundo exemplo, a gente tem fui jantar ontem à noite com Luiz. Então o jantar, que no primeiro era um substantivo, no segundo ele acaba sendo um verbo. Ele vai expressar uma ação, tá? Então essa é uma derivação imprópria, quando eu tenho uma mudança da classe gramatical. E nesse exemplo, fica claro que a gente tem, no primeiro momento, um substantivo e no segundo momento, um verbo. Essa é a derivação imprópria, a mudança da classe gramatical da palavra.
Vamos agora para o processo de formação das palavras por meio da composição. Como que acontece? Os processos de composição de palavras, elas envolvem mais de 2 radicais de palavras, e elas podem ser classificadas de 2 formas. A primeira, por justaposição, que é a união dos termos, os radicais não sofrem qualquer alteração em sua estrutura. E aí a gente pode perceber nesse exemplo, surdo-mudo, guarda-chuva, abre-latas. Então a gente tem aí uma formação de palavras por composição. A gente vai pegar 2 palavras, uni-las para formar uma nova. E isso é a composição, tá? Por justaposição. Vamos para a próxima, que é por aglutinação, que é a união dos 2 termos. Pelo menos um dos radicais vai sofrer alteração, ou seja, ele vai mudar de alguma forma. E aqui a gente tem um exemplo, que é planalto, que é a união da palavra plano com alto, que acaba virando planalto. Então a gente percebe que tem uma modificação no radical. Alguma palavrinha perdeu alguma coisa para criar esta nova. E o outro exemplo é hidroelétrica, que é a junção de hidro e elétrica, tá? Esse é o processo por aglutinação. Vamos entender agora um pouquinho sobre o que são os afixos. Lembram que lá no comecinho da aula a gente disse que os afixos é os prefixos e os sufixos, mas a gente vai entender eles um pouquinho melhor. Além do conceito de palavras primitivas e derivadas, nós temos os afixos. Eles são morfemas, ou seja, menores partículas significativas da língua. Juntos a um radical, os afixos formam uma palavra. Por exemplo, pedra, que é a palavra primitiva. E aí a gente tem pedreira, que é a palavra derivada. Nesse exemplo, a gente pode perceber que foi acrescentado um sufixo, que é o eira, lá no finalzinho. Perceba que a gente tem pedra e tem pedreira. E aí o eira é o sufixo, certo? Os afixos, eles são classificados de acordo com a sua localização na palavra. Se ele vem antes ou se ele vem depois. Primeiro, assim, os sufixos vêm depois do radical. Por exemplo, folhagem, livraria. E aí a gente percebe que essas 2 palavrinhas vêm da palavra folha e vêm da palavra livro, tá? Então percebam que o finalzinho delas modifica. Aí nós temos um sufixo. Nós também temos os prefixos, que é quando a gente acrescenta antes do radical. Por exemplo, desleal, ilegal. Então a gente tem a palavra leal e legal. Na palavra leal, a gente tem o des no comecinho. E na palavra ilegal, a gente tem o i. Então, percebam que é no começo. Quando é no começo, a gente tem um prefixo. Vamos agora para o exercitando. Vamos ver se você conseguiu compreender a aula de hoje, tá? A questão é a seguinte. Considerando o processo de formação de palavras, vamos relacionar a coluna da direita com a coluna da esquerda. Percebam nesse quadro aqui, a gente tem na coluna da direita alguns elementos que é derivação imprópria, prefixação, prefixação e sufixação, sufixação e, no fim, composição por justaposição. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar cada elemento desses em alguma dessas palavrinhas que estão do lado esquerdo. A primeira delas é a derivação imprópria, que a gente vai encontrar na palavra o feito, tá? E aí a gente tem uma derivação imprópria. A próxima é a prefixação, que a gente vai encontrar na palavra incapaz. Podem perceber que a prefixação é o que vem antes. E aí a gente tem a palavra originária capaz e na frente dela o in. Aí a gente tem uma prefixação apenas, tá? A terceira é a junção da prefixação e da sufixação, tá? É aquilo que vem antes e aquilo que vem depois da palavra, que a gente encontra em infelizmente, que a gente tem a palavra originária feliz e no começo a gente tem o in e no final a gente tem o mente, que forma a palavra infelizmente. Na quarta, a gente vai achar a palavra com sufixação, que é exatamente a palavra alfabetização, que vem da palavra alfabeto. E aí percebam que o finalzinho modifica. Quando esse final modifica, nós temos uma sufixação. E por fim, a gente tem uma composição por justaposição, que é na palavra pontapé, tá? Então a gente conseguiu relacionar essas questões. Vamos para a segunda. Nessa segunda, a gente vai analisar as afirmações e vamos dizer qual está correta. Vamos lá. Primeira, marítimo, terreiro e âncora são formados pelo processo de derivação. Essa é a primeira. Segunda,
desconhecido, pessimismo e sociedade são formados pelo processo de derivação parasintética. Terceiro, trabalho, choro e carro são formados pelo processo de derivação regressiva. Quarto, infelizmente, alarme e indisposto são formados pelo processo de derivação sufixal. E a quinta, que é refazer, desfazer e felizmente, são formados pelo processo de derivação prefixal. E aqui a gente tem as alternativas, na qual a gente vai dizer qual está correta de fato. Na letra A, diz que apenas a 1, a 2 e a 5 estão corretas. Na B, diz que a 4 e a 5 estão corretas. Na C, diz que todas estão corretas. E na letra D, dizem que todas estão incorretas. Você conseguiu identificar qual é a alternativa? Acertou quem disse que todas estão incorretas. Então, nenhuma dessas opções estão corretas, tá? Todas elas têm algum errinho. Então, todas estão incorretas. Letra D. Vamos para as considerações finais. É importante na aula de hoje que a gente compreenda que as palavras que compõem esse léxico da língua portuguesa são formadas principalmente por dois processos morfológicos, ou seja, por duas formas de formação das palavras. Sejam elas por derivação, que aí a gente tem prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. E a por composição, que pode ser por justaposição e aglutinação. Essa foi a aula de hoje. Para outras aulas é só acessar a plataforma Eduque. Então, até a próxima aula.